Olá, meu nome é Hugo Damas e o título do trabalho é Elaboração de um Sarau Literário. É uma proposta de elaboração de sarau literário para os alunos do ensino fundamental. É uma proposta direcionada ao professor, sendo uma elaboração na escola ou algum ambiente externo, dentro de uma organização, de um planejamento com a escola. Aqui uma breve apresentação. Meu nome é Hugo José Damas, curso Pedagogia, período noturno, Faculdade São Judas, Campus Moca, orientação Cíntia Pitin, a professora orientadora. Aqui eu coloco qual o significado da palavra sarau. O sarau é importante contextualizar o aluno do que se trata, não necessariamente só a prática em si, mas da onde surgiu a palavra, qual o significado, sabe? Fazer eles pesquisarem ou demonstrar interesse do porquê desse tipo de palavra. De alguma forma, eles vão tentar adivinhar, ou alguma pessoa pode ter algum conhecimento que leve para esse lado e consiga ter algum indício de informação referente. Mas, etimologicamente falando, aqui eu coloco a palavra sarau, ela é originária, né? Ela se originou do latim, que significa seranos. O significado disso é que é uma atividade que é realizada durante a noite. Geralmente, desde a Idade Média, os saraus eram realizados em período noturno, como é citado aqui. Mas o que seria exatamente o sarau? Essas colocações o professor pode jogar para os alunos, independente se eles vão saber ou não, mas como uma forma de testar o conhecimento deles. Pode ser que eles já tenham algum conhecimento prévio ou não. Então, vai ser uma forma do professor ter um termômetro de conhecimento. Claro, se for alguma coisa alinhada a alguma outra matéria que o aluno já tenha, automaticamente ele vai ter esse conhecimento, então será mais fácil de trabalhar. Aqui eu coloco, mas o que é o sarau? Aqui o sarau, ele é caracterizado como eventos musicais ou literários, ou seja, não necessariamente tem que ter só música, ou só parte literária, no caso livros, leituras, enfim, pode tanto um quanto o outro. Antigamente, né, o que se tinha de saraus era realizado em casas particulares de pessoas que elas se reuniam como forma de uma integração social da parte cultural da época, né, de um determinado grupo. Era uma forma deles se reunirem quando eles queriam debater, discutir ideias. Aqui eu coloco um pouco voltando para a questão histórica do sarau, desde quando se originou e o porquê, né, tem essa ligação com a antiguidade, né, com a parte da Idade Média. É interessante a gente fazer essa colocação porque, de alguma forma, está se ligando ao conhecimento que eles têm em outra disciplina, né? Então, é muito mais fácil deles assimilarem quando eles têm essa junção de disciplinas que se falam. Aqui, historicamente falando, na Idade Média, os saraus eram os momentos em que os cantores e trovadores da época se apresentavam em diversas apresentações. Isso, né, ficou evidente também no século XVII e XVIII, mais ou menos, entre século XVII e XVIII, que na corte do Luís, né, XV, os sarais eles marcaram uma época grande, onde tinha bastante festividades, né? Era um período do romantismo no Brasil, e assim, era uma forma deles se encontrarem para expor a questão social da época, debater. Tinha aquela questão de ideia abolicionista da época, porque era um período bem complicado ainda de se lidar, né, em relação a tantas coisas que a gente passou na história, sabe? Então tinha muito aquela questão libertária dos artistas da época, eles queriam ter a sua independência. Então é bom a gente
pontuar essas informações, porque está diretamente alinhada com o que eles vêm aprender historicamente, exclusivamente na disciplina de história, né? Quando eles passam, ou até de artes, quando eles passarem por diversos períodos, né? E falar da parte do período romantismo, inclusive no Brasil, eles vão lidar com essa situação de se recordarem ou que eles tinham essa informação de que era um período que ficou evidente essa questão de reuniões dos saraus no século XVIII, final do XVII para o início do século XVIII. Hoje em dia, no caso do sarau, na contemporaneidade, ele é muito diversificado hoje em dia. Não necessariamente era aquela coisa clássica de antigamente, ou ter exatamente um local um pouco mais recatado ou sofisticado. Ele, hoje em dia, ele pode acontecer exatamente em bares, teatros, praças públicas, onde as pessoas podem se reunir em grupos, igual essa imagem que eu coloquei para vocês. São eventos que despertam, exploram a leitura de autores, né? Pode ser autores desconhecidos, autores conhecidos, então é uma forma de expressar, né? Uma forma de expressão pessoal de cada um, né? É uma coisa que está ligada diretamente com a individualidade, com a subjetividade de cada um. É uma forma de explorar e colocar para fora, sabe? Expor o seu momento, os seus sentimentos, sabe? Então, é uma forma de produção por parte desses leitores, que eles têm essa sede de conhecimento, então é uma forma deles expor isso a todos. Dessa forma, é agradável com o convívio entre o homem e a arte, porque é uma forma de enaltecer essa ligação entre os dois. O sarau, ele não é um sarau feito sem nenhum tipo de objetivo. A gente, quando pensa em sarau, existe um objetivo, por mais que você sente ou sinta prazer em estar ali cantando, recitando, falando, expondo, trabalhado determinadas coisas. É igual quando a gente cita o aprender a conhecer, o aprender a fazer, que está dentro dos 4 pilares da educação. Sempre, independente da atividade, ela sempre vai ter um teor, um caráter pedagógico, em que a pessoa não faz aquilo por fazer, ela faz para enriquecer, né? Enriquecer o seu vocabulário, o seu conhecimento, seu repertório cultural. Aqui eu coloquei alguns possíveis objetivos, né, que a gente consegue pontuar. A declamação, né, declamar poemas com ritmo e entonação, é uma forma, ainda mais que vai reforçar a questão da língua portuguesa, né, em relação à entonação, ritmo, isso adequado ao texto, ao público, é uma situação de comunicação, então vai cobrar daquele aluno uma forma melhor dele se comunicar. Tem a participação ativa da organização do sarau, ele vai estar ali ativo nos preparativos de várias partes, né, que ele vai ter que lidar nessa questão de organização do sarau. O professor vai pontuar como vai ser organizado e cada um vai ter uma função. Reconhecer o sarau como um tipo de evento cultural. É um evento cultural aberto a todos, né? Seja limitado à escola por uma condição da escola ou alguma coisa em algum tipo de evento cultural na cidade ou em algum tipo de espaço específico. Conhecer alguns poetas de estilos variados é uma forma deles ampliarem o repertório de conhecimento dele de poetas, e saber um pouco sobre a vida e a trajetória e principais obras desses poetas todos. Então, é uma forma de aprofundar o conhecimento do que eles já sabem. Aqui, na outra parte, continuando os objetivos, identificar nos textos lidos os jogos de palavras, né? Aqui, dependendo da dinâmica do texto, vai ter jogos de palavras, as rimas, as repetições que marcam os ritmos, as intenções do autor, que eles vão explorar e vão entender o que o autor quer dizer com aquilo, a beleza da linguagem, dependendo, são diversos tipos de linguagem que vão ser trabalhadas. Conhecer o repertório de poemas por meio da leitura feita pelo professor e por si mesmo. Então, pode ser o professor, como também pode ser o aluno, um conjunto deles, ou se for em um evento aberto à sociedade, que todos podem ter a oportunidade
de fazer a sua apresentação. E também de desenvolver a sensibilidade, que é a questão que traz da subjetividade de cada um, e o gosto pela leitura de poemas, poesias. Então, vai ainda mais reforçar esse tipo de leitura, né? Esse tipo de gosto na parte literária. Os materiais, geralmente, que podem ser utilizados, que o professor pode providenciar com a escola ou com o espaço que ele conseguir, são livros e sites de poesia que ele vai utilizar, vídeos e áudios de pessoas experientes declamando poemas, pode ser gravações ou áudios, vídeos, pronta já para passar para os alunos, o celular, caso o aluno queira utilizar na hora e estiver lendo alguma coisa dele ou de algum outro autor, o notebook também, caso ele queira ver, e estar ali numa dinâmica, né? Ou também pegar e acabar expondo a imagem, né? Para todos também é um caminho. É um microfone, que é principal, que é o meio de comunicação deles para falar com todos os outros alunos ou pessoas que estiverem participando, dependendo do espaço, caso não seja na escola, mas aqui a intenção é que seja numa escola. O espaço aberto, né? Pegar um espaço específico que dê conta da quantidade dos alunos para que eles consigam realizar essa dinâmica do sarau. A caixa de som, né, para amplificação da voz, para que todos possam ouvir, e instrumentos, caso alguma pessoa queira fazer alguma apresentação, ou declamar, ou queira, sei lá, tem uma flauta que sabe tocar, um violão, fazer uma apresentação musical, teclado, então fica muito aberto, sabe? Não é só a parte literária, como tem a parte musical que eu havia falado anteriormente. Aqui na prática, uma sugestão de como o professor pode lidar com a dinâmica, né, da elaboração com os alunos, né? Ele tem que deixar os alunos à vontade para eles escolherem se eles preferem falar em voz alta, né, caso tenha algum tipo de nervosismo ou vergonha dos demais alunos, ou ele queira memorizar um poema já que ele já tem, que ele gosta, já leu, ou declamá-lo, né, de forma mais dramática, fazendo alguma coisa mais teatral, ou em conjunto com alguns outros colegas, ou sozinho. Então, tem várias opções dele se adequar ao que ele acha melhor para ele. E aqui a ideia de apresentar publicamente pode sim intimidar alguns alunos, né? Seja para apresentar para eles, coordenação, direção, ou até, no caso, para pais ou pessoas abertas da sociedade. Então, assim, para garantir que eles não fiquem com esse tipo de receio, é bom existir um ensaio antes e conversar sobre a atuação, a performance de cada um, porque aí eles vão ficar mais à vontade e mais seguros. Existe a possibilidade de combinar com a turma dias de semana, para que os alunos possam recitar. É uma possibilidade. É uma possibilidade de eles conseguirem se organizar e ensaiar. Que eles possam selecionar o poema que eles querem, sem ter problema nenhum, e que eles consigam assumir a posição dele, a ocupação no dia de sarau, e não tenha nenhum problema e acabe tendo aquela evasão de não participar ou nem ir à escola. É necessário que seja envolvida toda a turma, né, na organização do evento, né, que todos possam definir local, o dia, o horário, e que eles possam se organizar e se fazer como um todo, de toda a produção, porque tudo é uma forma deles assimilarem e aprenderem várias coisas. Eles podem até usar futuramente. Então, desde a produção de convites, forma de divulgação, seja para outras salas, outros anos, ou para os pais mesmo, ou divulgação em redes sociais para alguma coisa aberta, né, que vai contemplar a sociedade ou as pessoas do bairro. Enfim, são recursos que eles vão utilizar e que é bom todos participarem. O professor ele pode começar também lendo na sala de aula alguns poemas também, né, como sugestão. Ele vai lendo para a sala, e aí eles podem conhecer alguns outros, e dessa forma eles vão começando a praticar indiretamente, então ele vai ter o professor ali instigando e aos poucos lapidando ele para a atividade. O professor também pode pedir, né, para os alunos pesquisarem na internet ou trazerem de casa algum trabalho que eles possam pesquisar poemas
ou informações do que seria o sarau, como é o sarau, para eles ou em grupos entenderem exatamente o que eles estão fazendo, o que seria isso antes mesmo dele demandar todas as atividades. É interessante trazer poemas de estilos variados e autores variados, porque é a questão do multi, né? Ter multi-opções para eles lidarem com dinâmicas diferentes, de escritas diferentes, então vai ainda mais explorando o repertório deles. É interessante também fazer uma parceria com a biblioteca, ou a sala de leitura da escola, ou também até a biblioteca municipal mesmo, também, não necessariamente só da escola, ou um centro cultural, como forma de proposta, o professor vai lá, agenda, e vai ampliar também o conhecimento do aluno. Combinar com a turma um dia para avaliar o evento, isso é muito importante. Depois de todo o acontecimento, é bom ter um feedback dos alunos, né, deles mesmos, como que eles se sentirem em relação à dinâmica, e o professor depois poder ajudar, pontuando com as questões de pontos positivos e negativos também, para que eles possam melhorar, porque de alguma forma vai favorecer o fortalecimento da autoestima deles e a confiança em grupo, com o professor na relação aluno-professor, então isso é muito importante, sabe? É uma aventura que, de alguma forma, eles vão estar contemplando o conhecimento em conjunto, em comum, junto com a escola e os professores. Aqui no final eu tenho as referências de onde eu me baseei nas informações mais específicas ligadas à história da questão e organização do sarau, explicando detalhadamente, e a sua etimologia, são as referências de onde eu me baseei, e é isso. Eu encerro aqui a minha apresentação. Obrigado.